Salve pessoal, Gustavo Prado aqui, sejam bem-vindos a mais um PradoCast. Hoje eu tô com uma pessoa que vai desmistificar o uso da cannabis. Diretora, quem é o nosso convidado hoje? Alexandre Gabriel. Sim, então, Alexandre Gabriel é um pesquisador da cannabis. Há quanto tempo, Alexandre? Olha, já tem que eu tô nesse mundo canábico, tem 6 anos. Sim. 6 anos pesquisando, já participando, né, diretamente ou controlando ali, né, fazendo a parte descritiva do trabalho. Que bacana. Então a gente recebe aqui o Alexandre Gabriel, que vai falar sobre o uso medicinal da cannabis, né? Como uma medicina alternativa, né? Uma medicina fitoterápica. Tá bom? Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado pelo convite. Graças a Deus, nós alinhamos nossas agendas, né? Demorou, mas conseguimos, né? Seja muito bem-vindo, como eu falo para todos os convidados, sinta-se em casa, fale o que você quiser, ou quase tudo. Beleza. E quem é Alexandre Gabriel? Explica para o público aí, olha para aquela câmera ali. Alexandre Gabriel, é bem complexa essa pergunta, né? São vários mundos, tem mundo profissional, tem mundo pessoal, mas é uma pessoa que busca a verdade, busca aprender, busca trocar. E dentro desse universo canábico, né, eu busco conciliar a fisioterapia com a maconha, com a cannabis medicinal, né? Então, existe o fisioterapeuta, existe uma lei, né, que nós podemos prescrever, sendo que é um mundo muito sutil ainda de pesquisa, muitas coisas ainda vindo à tona, né, na pesquisa, e eu encontrei um lugar que eu trabalho com a cannabis, tá? Mas assim, não de uma forma tópica, eu uso na pele. Eu não peço para a pessoa tomar o remédio, gotinhas, entendeu? Como eu trabalho com uma equipe de médicos, né, que são pesquisadores da cannabis, eu trabalho em conjunto com eles, construindo material científico, vendo onde que a cannabis está atuando numa específica doença, e através disso a gente começa a pesquisar, né, a ação do canabidiol naquela doença específica. Então, o Alexandre Dias Gabriel, nesse momento, tô nesse viés, né? Trabalhando com pomada, trabalhando com tintura, associado com médicos que são endocannabinologistas. Sim, então, um grande contribuidor para essa pesquisa que tem crescido cada ano, né? A gente está no topo da onda, né? Então, tudo que tem vindo aí é novo, né? E somos percussores dessa medicina que tem vindo. Ela já foi considerada, Guto, uma medicina, como você falou no início, alternativa, já não é alternativa, né? Alternativa é quando a gente não tem uma comprovação científica. Sim. Então a gente já tem uma gama de estudos científicos que comprovam a eficiência do canabidiol para diversas doenças. Inclusive as pomadas que eu faço são todas baseadas em artigos científicos. Todas. Entendi. Entendeu? Lua. E aí, Lua? Põe lá um laconzinho. Vem cá, Luzinha. Ela gosta de participar, cara. Muito você... bom. Não tá certo. Alexandre, qual foi o ímpeto, qual foi a motivação para você começar a pesquisar o uso da cannabis? Né? Pergunta boa, cara. Sim. Eu, há uns anos atrás, eu fui fazer um trabalho fotográfico, eu também sou fotógrafo. Legal. No Uruguai, né? Então eu aluguei uma motinha e fiquei rodando no Uruguai. E conheci uma fotógrafa e ela me falou que ia ter Expo Cannabis Uruguai. Eu achei interessante. Falei, pô, Expo Cannabis? Expo Cannabis Uruguai. Que legal, cara. O primeiro país, tá, que legalizou a maconha de uma forma assim geral, tem a Holanda, né? A gente tem toda aquela história da Holanda. Sim, tem a tradição, né? Sim, mas assim, Uruguai, aqui na América do Sul, foi o primeiro, né? Foi o percussor. Então, eu achei interessante. Falei, vamos ver qual o diálogo que esse país tem com a cannabis, né? E fui na Expo Cannabis. E quando... Sem pretensão nenhuma, né, Alexandre? Nenhuma. Nem fumava maconha. Foi pra conhecer. Sim. E chegando lá, eu vi, né, jovens e tal, e fiquei surpreso, né, pela quantidade de insumos que a cannabis poderia trazer. Até para indústria construtora. Você vê hoje blocos feitos de cânhamo, cara. Não é só coisa fantástica. A temperatura, ela fica fica mais amena do que com concreto, né? O impacto para a natureza é bem menor, porque o cânhamo é totalmente degradável com a terra, com a natureza. E eu vi um senhorzinho lá, né? Um senhorzinho baixinho, rindo no meio da galera. Eu falei, olha só,
Que velho safado! Que velho Que velho safado! Doido maconheiro, né? Cara, era um grande pesquisador Mechula. Ele que descobriu a ação, cara, do Qual o nome canabidiol no dele? corpo humano. Mechula, Rafael Mechula. Que Ele legal. já faleceu. Ah, sim. E eu assisti a palestra dele. Eu tive o prazer, né, desse grande pesquisador israelense. E mudou. Ele não falou sobre a ação do canabidiol nas moléculas, não, ele contou a história da vida dele, e aquilo ali me cativou, sabe, Guto? E aquele amor que ele tinha sobre a pesquisa, aquilo me cativou muito, muito. E eu comecei, como fisioterapeuta, né, a perceber o meu espaço e como eu poderia contribuir. Então eu fiz alguns cursos de formação, inclusive de cosméticos, né, cosmetologia, eu fiz na Bacana. Unicamp. Então, aprendi a manipular, a fazer pomadas, a fazer tinturas, a fazer emplastros de uma forma eficiente, né, comprovada cientificamente, né, e antes de estar atuando com os pacientes, entendeu? Então, eu fiz toda essa pré-formação, né, antes de estar atuando. E trabalhando com cursos também, eu também, junto com um coletivo, né, que eu participo, que é o Tantranabis, a gente viaja o Brasil todo. Ah, isso que eu ia te perguntar. O Tantranabis que eu pesquisei na internet e é uma instituição muito, assim, bem ativa, né, Muito ativa. na pesquisa, né? Sim, o Tantranabis ele é uma cooperativa de terapeutas, Guto. Então nós temos médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos que trabalham no Tantranabis com a cannabis, né? Mas fora do Tantranabis com outras substâncias também que trabalham com o inconsciente. Sim, então é uma terapia mais holística, né? Não. Não é mais holística? Não é holística. O holístico é quando não tem comprovação científica. Ah, entendi. A gente só Legal trabalha, explicar isso, eu não sabia. a gente só trabalha com tudo baseado em respostas científicas. Que bom. Tá? Por exemplo, tem a médica, a doutora Mariana, que vai assistir o podcast. Ela Vai assistir o podcast? Sim, sem dúvida. Mariana Laís vai assistir. Então, a gente só tem casos muito complicados. Muito complicados. Então, ela atende, né, o paciente, faz a clínica dele e me transfere o paciente. Então, eu vou e construo uma linguagem, né, do paciente com o canabidiol, com a fisioterapia. Então, sempre assim, modulando dessa forma. É tudo muito inédito, Guto. Inclusive, para eu entrevistar você, até uma questão de respeito ao convidado, eu sempre estudo o assunto que ele vai falar e o convidado em si, né? Eu tive até facilidade de encontrar os assuntos na internet. Assim, uma pesquisa muito aquecida, né? Sim, sim. E todo momento estão descobrindo coisas novas. Sim, por exemplo, dá um exemplo. Eu atendo uma paciente que ela tem uma doença chamada espondilite anquilosante. Tá? O que é isso? É uma doença inflamatória que a coluna toda solda. Então, nós temos um movimento da coluna, né? Pra frente, pra trás, roda, Sim. solda tudo. E é um processo inflamatório muito doloroso. Então, com a pomada, as dores têm diminuído. Só que não existe ainda nenhum tipo de trabalho publicado, né, que descreva a ação do canabidiol sendo de forma tópica atuando nesse tipo de doença. Mas eu já tenho, assim, 40 pessoas tratadas, entendeu? Que tiveram resultado. Então, isso já gerou uma questão. Vamos começar a estudar, entendeu? Aí eu vou começar a estudar o dermato, a pele, o tipo de canabidiol que eu estou usando, a técnica. É assim que surge a ciência, Guto. A gente experimenta, dá certo, beleza. Agora vamos construir uma linguagem. Empírica. Sim, através a gente testa, né? Óbvio, né? Que você já tem ali 6 mil anos de uso da cannabis, né? Sim. Ninguém está pegando uma substância que foi encontrada agora na natureza, implementando no ser humano e vamos ver se vai morrer ou não. Não é assim, entendeu? Sim. Até hoje, isso é muito importante também. Quando você usa a cannabis de uma forma integral, vamos supor, estou aqui com a florzinha da cannabis, outra coisa também, a parte que se fuma é a flor. Tá? É a flor? É a flor. Não é a folha, não é o caule, não é a raiz. Quando a gente tem acesso à maconha de uma forma generalizada, né, através do tráfico de drogas. Então você vê o famoso prensado, que como é o prensado? É uma planta inteira, tá? Seja com metais pesados que fazem parte do cultivo, né? Muitas vezes quando ele não é controlado. Então você tem ali metais pesados, agrotóxico, que é triturado, feito aquela pasta, aquela massa prensada, que financia o tráfico de drogas, chega até o mundo, a pessoa vai e consome. Está consumindo uma coisa que está cheia de impurezas, né? Cheia de agrotóxicos, cheia de metal pesado, que vai fazer às vezes mais mal do que a pessoa não está utilizando. Você está entendendo? Entendi. Então, quando você usa uma flor pura, ela faz um efeito que é chamado efeito entourage.
feito cascata. Então ela vai modulando, organizando o seu corpo. Quando você usa uma substância isolada, que é essa que a gente tem pela produção farmacêutica, muitas vezes, você não sabe muito bem, assim, a longo prazo, como vai ser no corpo. Você tem um isolado, uma planta que às vezes ali é potencializada 100 vezes, que é um isolado. Por isso que tem que ter um controle muito grande. Qual o efeito que ela vai ter no corpo a longo e a curto prazo? Não se sabe. Entendeu? Vocês têm feito testes em indivíduos? Sim, não. Primeiro, os testes partem de um bioensaio, né? É feito com cobaias para saber o resultado. Então, a partir dali, vai se modulando até chegar no ser humano. Como existe a segurança, como eu falei, né, de ter uma história de 6.000 anos, acompanha a humanidade o uso da cannabis, tanto no uso recreativo quanto no uso também religioso, xamânico, entendeu? Então, assim, não tem catalogado morte por esse tipo de uso. Agora, com o isolado, já tiveram alguns problemas. Sim. Tá entendendo? Então, é uma linguagem nova que tá chegando também. É, uma linguagem nova, é uma ciência que está sendo... E é maravilhosa, porque Sim. tá quebrando o tabu, né? Quebrando o preconceito. Quebrando o preconceito, né? Então, E você veio aqui para quebrar mais um preconceito, né? Porque por isso que eu te chamei, eu achei sensacional, falei, caraca. Em 1921, tá? Teve a Convenção de Drogas nos Estados Unidos. E eles colocaram a cannabis como uma das substâncias mais perigosas que tinha. Junto com o ópio, com a cocaína. Então a pesquisa ela ficou completamente limitada. Era proibido se falar em maconha, proibido se pesquisar maconha. É droga e ponto. Torceram ali o Exatamente. conceito, né? Exatamente. Então foram mães com crianças com epilepsia refratária, Guto. O que é epilepsia refratária? É quando uma criança apresenta um quadro que nenhum remédio dá jeito. Ela tem epilepsia e vai ter até chegar ao óbito. Então, as mães começaram a perceber que lá nos Estados Unidos já se utilizava a maconha, utilizava o canabidiol e tinha um efeito maravilhoso. Então, as mães peitaram a justiça e falaram, nós vamos importar sim, nós vamos plantar sim, que é o meu filho que está morrendo. Então, a abertura começou a se dar a partir dessa mobilização das mães em Brasília, entendeu? Inconformadas e com essa posição da nossa justiça, de que falar, não, maconha é droga, ponto, não se fala sobre isso. Então, toda essa revolução que a gente tem da maconha no Brasil partiu das mães, que foram lá, peitaram, e toda essa revolução até hoje a gente deve a elas. Tá? Essa postura maravilhosa que eles tiveram para liberar, né? E tá até hoje essa luta. Sim, tá até hoje. É um processo moroso ainda, né? Porque, assim, é muito sensível, né? Sensível. Mexe em diversas camadas sociais. Não é tão fácil, né? A gente tem que pensar também na reparação histórica, né? Com os negros, com os indígenas, toda essa covardia que foi feita. Então, como é que entra a cannabis nessa história? Como é que a gente pode utilizar isso daí tudo para equilibrar mais a nossa sociedade, entendeu? Então, todas essas questões carregam a maconha também, carregam cannabis. Então a maconha ali tá inserida em vários contextos. Vários contextos da história, né? História mundial. História mundial, sim. E, Alexandre, porque para quem é prescrito, quem pode fazer o uso da cannabis medicinal? Quais são as doenças que a cannabis ela vai agir ali? Bom, a cannabis, Guta, ela é um modulador do nosso corpo. Ela modula o corpo todo. Por exemplo, vamos dizer que você tem um processo inflamatório no fígado, por exemplo, tá? A cannabis ela vai perceber, tá, que o seu corpo precisa um pouco mais de células brancas, e ela vai modular o corpo para que seja liberado mais para aquela área. Então ela age dessa forma. Ela é um modulador do corpo. Entendi. Entendeu? Ela modula. Então, Parkinson, vamos falar de Parkinson, tá? Que é a meu métier, né? É a parte que eu mais trabalho. Eu até ouvi falar recentemente que pessoas mais novas estão tendo, né? Sim. Você viu aquele ator do De Volta para o Futuro? Sim. Por exemplo. Como é que é? Jamie Foxx, né? Mike J. Fox, Volta para o Futuro. Exatamente. Ele começou a apresentar o Parkinson com 40 anos. Sim, novo. Entendeu? Existe o Parkinson, existe o parkinsonismo. Tá? Existem doenças neurológicas que apresentam as mesmas características do Parkinson. Tremor essencial, né? Dificuldade para andar. Só que não tem uma lesão lá no mesencéfalo, substância negra, onde tem dopamina, onde tem a lesão parkinsoniana propriamente dita. Então, quando o paciente ele usa o canabidiol, né, essa substância negra lá no mesencéfalo, ela é atacada. Existe um mesencéfalo, é uma área do cérebro. Fica muito próximo ali ao cerebelo.
Então, o que acontece? Quando o paciente ele começa a utilizar o canabidiol, aquele processo de inflamação neuronal que ele já está ocorrendo no cérebro dele começa a diminuir. Então, os sintomas já começam a diminuir também. Não é que vá curar o paciente, não é isso. É, as condições dele melhoram. Vai O atenuar. padrão, a qualidade de vida melhora. Qualidade de vida, vai atenuando alguma dor que Exatamente. provavelmente ele tenha. O tremor, a dificuldade de marcha, memória. E o principal, que foi muito interessante, eu estava pesquisando nos pacientes com 2 grupos, né? Grupo controle. Quando você trabalha a eficiência de uma medicação, você tem grupos, né, que apresentam a mesma patologia. Um você trata com placebo e o outro não. Sim. Só que um dos Explica pro pessoal o que é placebo. Placebo é psicológico, né? o placebo, por incrível que pareça, ele caminha assim pela mentira e pela fé, né? Sim. Então, por exemplo, o que é um placebo? Eu vou 2 substâncias, pegar os biscoitinhos aqui, ó, tá? Esse biscoito tem um remédio e esse aqui não. Tem a medicina e esse aqui não. E tem 2 grupos. Eles não sabem qual tem e qual não tem. Sim. Aí eu aplico e vou controlando, e vou fazendo ali o controle, né? Relacionado às dores. Eu vou pesquisando. Você que tomou, como é que tá aí o grupo controle? Ah, isso aqui eu sinto dor, não sinto, melhorou, não melhorou, depois das gotinhas. E você? Ah, melhorei, não melhorei. Então é assim que se mede mais ou menos a eficiência de uma das formas, né? Sim. Se medir a eficiência de um fármaco. Cuidado com esse biscoitinho que você tem tolerância à lactose. Né? Mas pouquinho aqui dá. Então, é mais ou menos assim. E um dos pacientes, tá, que não apresentava melhora, ele estava tomando canabidiol, ele não sabia, eles não sabem. Aí na pesquisa eu perguntei, melhorou a dor? Não. Melhorou o tremor? Não. Melhorou a marcha? Não. Melhorou a memória? Não. Falei, então por que o senhor deseja continuar na pesquisa se nada melhora? Aí foi a resposta que me tocou. Ele falou assim, meu filho, eu não fico o dia inteiro pensando na doença. Caramba, cara. Ele falou, a maconha ela me ajuda a relaxar, entendeu? Me ajuda a tirar o foco da ansiedade, porque eu fico assim pensando no meu futuro, como é que vai ser, meus filhos e minha mulher. E de repente eu uso aquele canabidiol, eu vejo a parte boa da minha vida. Por isso que eu quero continuar usando. Isso pra mim foi fantástico, fantástico. Isso aí, Guto, a gente falou assim, Parkinson, substância negra, mesencéfalo, dopamina, tá? Sim. Então, é uma doença ali, ok. Só que existem algumas doenças também que são chamadas traumas, entendeu? O trauma, você, assim, não vê, às vezes até vê, né? Algumas cicatrizes no cérebro por conta disso. Mas você, assim, não é palpável, né, o trauma, uma coisa antiga. E ela funciona nesse campo, que é do inconsciente. Inclusive, Alexandre, você falou do não palpável e funciona nesse campo do inconsciente. Psiquiatras estão prescrevendo o canabidiol para pacientes e fazendo, assim, tirando o Rivotril, você pode falar sobre isso, e usando a canabidiol. E esses pacientes estão se dando muito bem com isso, né? Sim, O efeito é maravilhoso, né? Sim, muito bom. Quando eu trabalho com diversas gamas de médicos, e existem médicos que não acreditam que a cannabis, entendeu? Cause todo esse bem, como tem falado. Tem, entendeu? Existe, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina foi contra a liberação do canabidiol. Ou não acredito ou tem preguiça de estudar. Não. Porque assim, eu recebi uma cientista aqui, é uma bióloga, ela falou, cara, tem muito médico que não quer estudar, que não quer se atualizar naquele processo ali, porque não é interessante para a indústria farmacêutica. Agora estou ouvindo mais polêmica, então eu estou aumentando até a audiência aqui do canal. Né, a indústria farmacêutica é gigantesca, cara, é bilionária. Sim. Entendeu? E ela não, entendeu? E muito médico participa disso aí. Isso aí é uma questão. É uma questão também. Porque quando você fala de cannabis, você fala de uma medicina que ela vai, assim, atuar coadjuvante com outros remédios, que esses remédios não vão ser mais, assim, necessários. Por exemplo, quando você faz o desmame do Rivotril, você faz com canabidiol. Quando você faz o desmame de outros remédios muito mais potentes no cérebro, você faz com canabidiol. Entendeu? Os efeitos adversos, colaterais do canabidiol é você ficar na onda. Você ficar assim, relaxada. Isso é o efeito colateral dele.
entendeu? Os outros remédios você tem uma ressaca. Nossa. Você fica, por exemplo, uma criança com epilepsia, ela faz aquele uso daquela medicina, depois ela tem todo um tempo para se recuperar, entendeu? Isso atrapalha o processo cognitivo, atrapalha o aprendizado. Você falou dessa questão da indústria farmacêutica, né? Bom, eles têm os melhores laboratórios, né? Eles produzem essa linguagem maravilhosa, só que é verdade, né? Como é que você vai dialogar, às vezes, com um procedimento que você tem que invasivo, né? Que você faz uma cirurgia, abre uma calota craniana, coloca um eletrodo lá no meio de um sulco cerebral para evitar que o aparelho, que o paciente tenha um tremor. E você tem toda essa gama, você tem que pagar o médico, tem que pagar o anestesista, tem que pagar o remédio que você vai tomar, tem que pagar o hospital, tem que pagar o plano de saúde. Quando você toma umas gotinhas, Guto, que você substitui, às vezes, uma cirurgia. Sim, sim. Entendeu? Cada caso é um caso, tá? Tô falando que muitas vezes, né, um paciente que ele é indicado a fazer um tipo de cirurgia dessa, que às vezes umas gotinhas melhoram. Você tá entendendo? Então, às vezes é melhor você optar, né, por umas gotinhas do que uma cirurgia. Então, a cannabis, ela traz essa opção. Isso é muito bom, tá? E o Brasil tem... Pode falar. É complicado, cara. Questão histórica, né? Porque a cannabis, ela acompanha também racismo, ela acompanha o preconceito do maconha droga, maconha morro, maconha morte. Financiamento de droga não é isso. Ficou estigmatizado na nossa Exatamente, sociedade. Exatamente. Desde criança, né? Desde criança. Também falava, não anda com fulano, que fulano é maconheiro. Isso aí é coisa de maconheiro, isso é música de maconheiro. Então tem essa associação. O maconheiro é um bicho de boa, de paz, ele fuma e vai dormir, não enche o saco de ninguém. Sim, sim. Alexandre, vamos lá. Você falou das doenças que a... Eu falei só Parkinson, mas assim, as doenças, Guto, como eu falei, a cannabis ela modula o corpo, então, se você não tá bem, é cannabis. Entendeu? Entendi. Você não tá bem, tá com dor de cabeça? Cannabis. Dor de estômago? Cannabis. Você conheceu meu pai? Sim. E ele tinha uma tia, acho que é tia Nica, né? Ela fazia o uso da cannabis, e ela é super evangélica. Olha só, é legal contar isso, porque até para desmistificar preconceitos e tudo. Ela era evangélica e, cara, o médico prescreveu naquela época, década de 80, ela era bem pequenininho, década de 80, prescreveu a cannabis para o uso dela, não sei qual, agora eu não vou lembrar qual é a doença que ela tinha, mas ela melhorou muito depois do uso da emulsão, não sei se é emulsão, mas que ela tomava lá, do canabidiol. Um óleo canabidiol. Assim, Um óleo, né? Eu costumo dizer que a maconha foi feita para velho, para idoso, entendeu? Porque nós temos um sistema chamado endocannabinoide, tá? Isso é nosso. Quando você tá feliz, quando você malha, não dá aquela sensação de alegria? Não dá aquela corrigida de alegria? Endorfina. Quando você vê a sua mulher se dar um abraço, não dá aquela sensação de alegria? Sim. É isso, entendeu? Tem pessoas, que não tem isso. Não tem essa sensação, entendeu? Traumas fazem isso. Claro. O trauma, a dor, o medo, ele diminui, ele deprime nosso sistema endocannabinoide. É muito triste, né, Alexandre? Mas é real. É real. Por exemplo, um abuso sexual infantil. Isso aí vai mexer com a criança a vida dela inteira, entendeu? E o sistema endocannabinoide, ele também ele falha. A pessoa sente muita dor, entendeu? Isso é um caso. Agora, o idoso, normalmente nosso corpo envelhece, nosso sistema endocannabinoide também diminui. Então favorece a aparecer algumas doenças reumatológicas, neurológicas, entendeu? Então o canabidiol atua nesse campo. Fibromialgia, por exemplo, né? É uma doença que ela acompanha muito idosos, né? Idosas, na maioria das vezes. Canabidiol para fibromialgia é maravilhoso, Guto. Diminui a dor, entendeu? A pessoa se sente bem. Canabidiol, tá? Eu tô falando do óleo da cannabis. Então tem CBD e THC. Sim. Com o espectro. Você pode usar só o CBD. O CBD ele não tem aquela ação que deixa você assim, naquela onda, entendeu? Aquela vibe Bob Marley. Não tem. Então explica, pessoal, o que é CBD e o THC. Tá? São dois fitocannabinoides. São substâncias que tem no óleo da planta. Quando você pega a flor da planta e você, tanto com um solvente, né, um álcool, um óleo, você faz a extração daquela substância
ou na prensa, você prensa aquele creme puro. Ali tá o canabidiol puro, purinho, entendeu? Sim. Eu me perdi na pergunta. Eu perguntei sobre os dois THC. Ah, tá, o CBD e THC, tá. Sim. O THC, ele vai te dar essa ação, mas assim, de onda, de você ficar relaxado, de chapação, entendeu? Sim. CBD não. CBD você faz ali o uso dele, você fica mais centrado, entendeu? Você fica mais centrado, você vai relaxando mais profundamente, dá vontade de dormir. E não te deixa alerta. O THC te deixa alerta, entendeu? Então ele tem uma ação... Calmante. É psicoativa, entendeu? Sim. Da chapação. O CBD ele é mais calmante. O THC ele é mais psicoativo. Ele vai deixar você mais sorrindo, achar engraçado as coisas, do nada, a garrafa vai cair, você vai rir. Isso aí. É mais assim, a diferença basicamente é essa. Mas hoje você tem CBD1, CBD2, CBD3, CBN, canabigerol. Tem uma gama de substâncias sendo encontradas. A gente só tinha duas, THC e CBD. Hoje já uma gama. Conforme a pesquisa vai evoluindo, vou encontrando mais substâncias. Exatamente. Temos o delo THC, que é a super maconha, chamada super maconha, que ela é feita em laboratório, que é uma coisa assim, muito perigosa, perigosíssima, porque ela é muito, muito agressiva ao corpo, entendeu, Guto? E a pessoa, ela atinge um ponto de adicção, de querer novamente aquela substância muito grande. Então a pessoa, o vício, né, ele se torna muito presente quando você começa a manipular a substância de uma forma que ela nunca foi manipulada. Você tem uma história de uma substância que é de 6 mil anos até agora, e de repente você tem os isolados, que é uma outra história, entendeu? Então essa história está construindo agora. Por isso que o médico, às vezes, tem muito assim, critério em falar, não, só o médico pode prescrever o CBD. Fisioterapeuta não. O dentista não. O veterinário não. Entendeu? Porque tem esse cuidado. Mas quando se trata da substância no seu full espectro, de uma forma geral, ela mesma vai se equilibrando. Então fica mais seguro o uso. Entendi. E agora, já vamos para uma parte que você falou, está falando sobre a medicina, enfim. O que pode ser feito além do seu ter usado da pesquisa medicinal? O que pode ser feito? A maconha é útil para algumas coisas, né? Materiais são feitos da cannabis, né? Me parece que a pessoa está fazendo carteira, objetos de decoração. O que pode explicar isso, por favor? Vamos lá. Primeiro, as descobertas dos novos continentes se deram devido ao cânhamo, a cannabis. Entendeu? As velas, as cordas eram todas feitas com isso aqui, ó. Eu trouxe pra gente aí? Trouxe. Epa! Isso aqui é uma corda de cânhamo. Ó, isso aqui que era feito as velas antigamente. Tenta ver como é duro isso daí, ver como é que é mais resistente. Olha aí. Caramba, É muito duro. Então as roupas... Posso cheirar? Pode. O cânhamo ali não tem aroma. Ah, tá. Tá? É tipo um cipó, né? É uma fibra. É uma fibra. Isso é vegetal. Ele é extremamente resistente. Extremamente resistente. Bacana isso aí. Essa fibra de cânhamo. E era usado o quê? Nas caravelas? Roupa da época, né? O tecido que era feito, né? As velas das caravelas eram feitas com cânhamo. Vamos nos situar na linha do tempo. Caravelas, 1500. E 1500. Época de descobrimento ali, né? Sim. Sim. E já se utilizava. Sim. Há 6 mil anos. 6 mil anos. 6 mil anos, cara. 6 mil anos. A cannabis, ela acompanha a evolução humana. Ela parou de ser usada. Mas tem review a partir de agora. Sim. O primeiro compêndio de fitoterapia, que é chinês, ele tem a utilização da cannabis. A cannabis, ela tem a descrição dela no Egito, no Antigo Egito. Entendeu? Sim. Então, ó, isso aqui é uma carteira feita de cânhamo. Caramba, pessoal. Fibra de cânhamo. Extremamente resistente. Pega aquela câmera ali, ó. Ó. Feita de cânhamo. Daqui a pouco o pessoal vai fazer tudo com cannabis. Já tá tudo sendo feito com cannabis. Papel. Ó, em vez de derrubar a árvore, a gente reutiliza as fibras da maconha para fazer papel, ó. Papel. Cara, que barato, cara. Nossa, gente. Papel. E ele parece, eu não vou tentar rasgar aqui, mas ele parece até mais resistente, né? Cara, que barato, cara, que bacana. Quando nos Estados Unidos, Guto, cresceu muito a indústria do algodão,
né? Se a gente vê até as histórias antigas, né, das grandes plantações de algodão e as covardias que aconteciam com os negros, né, nos Estados Unidos naquela época. A indústria, existia a indústria do cânhamo também nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil existia a indústria de cânhamo também. Elas foram proibidas. Veio aquela força daquelas indústrias de algodão. Eram os belts americanos, que é os cinturões, né? Cotton belts, né? Exatamente. Sim. Entendeu? Então, e eles foram assim, os grandes propagadores do trabalho escravo. Sim. Então a indústria falou, não, cânhamo, bota abaixo, acaba com isso aí, para. Você precisa de muita água para você ter uma fibra de algodão, você precisa de uma química demais. Para você deixar o algodão não é branco, o algodão é amarelado. É amarelado. Entendeu? Então você precisa de uma química muito grande para construir, né, ter uma produção de fibra de algodão. O cânhamo é muito mais simples, muito mais tranquila. Por exemplo, e nós vamos estar na Expo Cannabis. Isso, eu gostaria até que você falasse da Expo Cannabis, porque... Aí eu vou juntar tudo. A Expo Cannabis, ela existe no Brasil ou em outros países da América do Sul, tipo Uruguai, você falou no começo da nossa entrevista aqui, ou na Argentina, em outros lugares, ou só nesses dois países? Já quase no mundo todo. Caramba, né? Em todos os países que já estão dialogando com a liberação, né? Não liberação, mas descriminalização. Em 26 de junho do ano passado, no dia do meu aniversário, isso aí, né? A maconha foi descriminalizada o porte aqui no Brasil. Então você pode portar até 40 gramas que você não é preso. Você pode ter na sua casa plantando até 6 pés de planta fêmea que você não é preso. Sério? Você pode plantar? Sim. Isso é polêmico, Alexandre. Não é polêmico, não. Não é polêmico? Não, você tem lei. O que é polêmico é as pessoas não terem acesso às leis. Isso é polêmico. Sim. Isso é polêmico, que a pessoa fica presa, né? Aquilo ali. Mas no 26 de junho, que vai fazer um ano agora, né? Que houve a descriminalização não total, mas assim, você pode ter aporte de 40 gramas que você não é preso. Você tem que explicar de onde que veio aquilo ali, né? E na sua casa também, você pode ter os seus pezinhos lá. Então, os insumos que eu produzo, a pomada, tanto de raízes quanto das folhas, as tinturas que eu produzo e o óleo, são de plantas que eu tenho na minha casa. Entendeu? Entendi. Então, eu cumpro, óbvio que não é um rigor, né, científico de um laboratório, mas eu cumpro todo o rigor para ter aquelas substâncias extraídas de uma forma correta, por isso que tem, né, o efeito positivo em cima dos pacientes que eu venho tratando, entendeu? Mas já existe esse movimento. Porque a sociedade é muito hipócrita, né? Você vai ter uma plantinha dessa e conforme a lei é permitido. Sim. Mas o cara tem, sei lá, cachaça dentro de casa, piscina, um monte de coisa. Entendeu? É a hipocrisia da sociedade, né? Assim, mas eu não acredito nem seja uma hipocrisia maldosa, mas uma hipocrisia por falta de conhecimento chegar, né? De ter várias formas de levar o conhecimento às pessoas. Você viu a televisão, que é uma forma maravilhosa de levar um conhecimento, que você vê uma inutilidade de informações, um consumismo desenfreado e uma violência. Você só vê na televisão violência, tiro, morte, coisas horríveis. E não um canal que leve coisas positivas. É importante a gente saber da realidade. Mas assim, será que só existe desgraça no mundo? Nossa, não, entendeu? Não é bem por aí. Existem coisas boas também. Sim. O cannabis é uma coisa boa. Você falou também da religião. O padre Ticão, lá em São Paulo, ele começou a perceber a covardia que tinha no meio clínico, né? Referente às crianças com epilepsia. E ele começou a ensinar as mães a produzir remédio dentro de uma paróquia de uma igreja em São Paulo. Você vê, né? E... É um homem à frente do seu tempo. Sim, né? Nossa. E detalhe, ele conta isso, né? Eu participei de algumas aulas dele e ele falou, ele faleceu, infelizmente, durante a pandemia. E ele contava, né, que evangélicas iam até a igreja dele... Católicos? Não, evangélicas. Ele não era padre? Sim, iam na igreja católica... entendi. E falavam, olha, eu sou cristã, mas eu quero o remédio para o meu filho. Eu não acredito que Deus, que Jesus tenha feito uma planta para o homem, entendeu? Que seja para matar, que seja que eu já vi que cura e meu filho está precisando. Então venha aqui aprender essa medicina. Então existe esse relato dele, entendeu? Quem faz mau uso é um homem. Sim. Entendeu? É um homem. A ayahuasca, por exemplo, que está muito falada agora, a ayahuasca, né? É uma planta maravilhosa. Ela é utilizada para pessoas que têm problemas gravíssimos com álcool, alcoolismo, com cocaína, são adictos assim, a substâncias
muito pesadas que utilizam a ayahuasca para tirar desse vício. Entendeu? Então, dependendo de como você use, né, uma arma você pode usar para se defender. Sim. Eu sou completamente contra a violência, mas tá tua mulher, teu filho ali, entendeu? Correndo um risco. E aí, como é que Não, aí a gente vai. nesse sentido, Aí entendeu? a gente vai explorando outros Exatamente. elementos de sociedade. Mas aí O avião Exato. foi criado por. Exato, Né? exato. O raio-x, né? Bomba atômica, né? Você vê aí? Mas enfim, tudo é um homem que faz isso. A maconha é a mesma coisa, Guto. A partir de 1921, que aconteceu isso. Começaram a perceber que negros usavam. Por que o negro usava? Porque, cara, uma vida de chibata. Entendeu? Os mexicanos usavam uma vida de preconceito. Entendeu? Então, de repente, não, a maconha é proibida. Mas e o álcool? Peraí, e o álcool? Não vamos dialogar sobre isso? Não, o álcool também é. Aí você vê que nos Estados Unidos também proibiram o álcool. E o cigarro? Cigarro, que mata milhões de pessoas no mundo inteiro. E começaram a perceber, o Guto, que não é bem por aí, não é proibindo, mas é educando, é levando o conhecimento, é levando a sabedoria. Então, a partir do momento que se viu que a cannabis ela é dialogada no mundo todo, opa, peraí, por que aqui no Brasil não? As mães fizeram isso, opa, peraí, por que aqui não? Entendeu? Então a gente está nessa revolução toda. Esse tabu, né, que tem que ser quebrado, aos pouquinhos está sendo quebrado, né, Alexandre? Aos pouquinhos a informação está chegando, o tabu já foi. O tabu já foi. O tabu já foi, graças a Deus. E agora qual era da informação? Agora é informação, levar a luz onde não tem, né? Tirar esse medo, esse preconceito. E você falou da Expo Cannabis. Isso. Então é o seguinte, eu faço parte de um coletivo de terapeutas, que é o Tantra Nabis. Você falou do Tantra Nabis. Então o Tantra Nabis, ele leva essa leitura, essa voz da maconha, né, para vários locais. E na Expo Cannabis também. Quando você adentra na Expo Cannabis, você vê muita parte consumista. Você vê muito venda de papel, venda de produtos, mecanismos que você possa utilizar maconha, roupas. Só que você não vê a parte espiritual, né? Você não vê uma parte assim da medicina acolhedora nesse sentido. E o Tantra Nabis leva essa comunicação. Então nós temos psicólogos acolhendo pessoas dentro de um espaço consumista que não estão bem. Não estão bem. Chega lá e fala, pô, eu tô aqui, né, mas eu tô vendo que a cannabis ela dialoga em vários campos e eu tô aqui para dialogar nesse ponto que eu não tô bem. Usa como uma fonte terapêutica ali. Exatamente. Então leva essa informação terapêutica. Uma ferramenta terapêutica. Né? Exato. E esse ano é muito importante pelo seguinte, além de nós estarmos levando terapeutas, nós estamos levando também comunidades, rastafares, conosco, do Tantra Nabis, vai estar levando para a Expo Cannabis para expor ideias. Nós vamos levar a comunidade indígena para falar sobre a cannabis também lá na feira. Então vai ser. E eles têm lugar de fala para falar sobre isso, pelo amor de Deus. Nós estamos levando esse lugar para eles falarem lá nessa feira. Com certeza. Entendeu? Então a gente vai ter esse ano lá a comunidade Rastafari falando sobre a maconha. Vamos ter. Deu branco, cara. O Rastafari. Comunidade indígena. Indígena. E tem a terceira, que é a comunidade quilombola. Negros. Vão estar lá falando sobre a maconha também. Então, são grupos, cara, que não tem voz. Não tem voz. Engraçado, eles são os percussores, né? Antes dessa coisa toda aí de Brasil existir. Já existia aqui o índio fumando lá o tabaquinho dele. E de repente chegou aqui e falou, não pode. Entendeu? Isso é proibido. Se usar é morte, é preso. E o cara não pôde falar mais. Proibido. Calaram o índio, né? Calaram o índio, calaram o negro, calaram todo mundo. O Rastafari. E a gente está levando essas comunidades lá para dentro da Expo Cannabis para falar, para dialogar. Para falar, ó, antes de 1500, antes de 1000, a gente já estava aqui. Já estava aqui. E como é que é a Expo Cannabis? Ela é realizada onde? Aqui no Rio de Janeiro? Essa de novembro, vai ser em novembro agora, 2025, vai ser em São Paulo, né? Essa em São Paulo, sim. Tá? E são vários pavilhões, como o Rio Centro aqui no Rio. Exatamente. Você tem aqui, basicamente ano passado foram 2 pavilhões, tá? Um pavilhão que era muito focado assim no comércio, na parte comercial, de roupas, de papel para fumar, de piteira, de trituradores, de bongs, que são artefatos, né, que você utiliza ali para fumar. E tinha uma outra ala que era a ala terapêutica, mas assim, muito rústico, né, muito desencontrado.
Aí esse ano a gente está levando a organização dessa parte Estava terapêutica. muito embrionário ainda, né? Exato, a gente está fazendo uma ala chamada ala terapêutica, Legal. entendeu? E estamos convidando aí dentro dessa visão, dessa roupagem, médicos, né? Para conhecer e para falar sobre o trabalho deles, assim, nada convencional da maconha. E é bem bacana, Guto. Os médicos que já falam sobre isso. Tem médicos já que já falam e médicos que não falam, que vão aprender. Tá. Tem médicos que nem conhecem a Expo Cannabis, né? Sim. Então vamos convidar o pessoal aí para... Vamos conhecer Pessoal, a cannabis de uma forma geral, né? Desmistificar, tirar preconceito, conhecer nichos novos. quebrar o tabu, né, pessoal? Quebrar tabu. Quebrar tabu, é isso aí. Alexandre, então a pesquisa está evoluindo, Tempo né, o tempo todo, e ela está em progressão geométrica, né? Porque eu vejo que está muito aquecida, como eu falei no início. E qual é o futuro? Eu sei que é difícil até prever, mas qual é o futuro dessa pesquisa no mundo mundial? Não vou nem falar do Brasil, mas mundial. Você tem uma previsão dos próximos 5 anos? Acho que 5 anos é muito. Nos próximos 2 anos. Olha, o primeiro passo é abertura de leis, né? Porque se não abrir lei, não tem pesquisa. Sim. Porque tudo está Incentivo, né? Não é nem incentivo, é liberar mesmo, liberar substâncias. Por exemplo, universidades possam plantar para pesquisar. A gente não tem isso ainda, entendeu? A gente tem... Ou uma instituição como a Fiocruz. Exatamente. Existem alguns departamentos da UFRJ, por exemplo, que eu conheço, que é um custo assim, grandíssimo, para produzir remédio, produzir pesquisa. Então, estamos engateando ainda. Inclusive, eu trouxe, falando de novo nela, a Mônica Lima, ela é pesquisadora da UFRJ. Cara, ela falou das dificuldades de se fazer pesquisa no Brasil, que é muito moroso. O governo não incentiva financeiramente, enfim, é muito complicado se fazer pesquisa no Brasil. Diferente dos países desenvolvidos, né? Nos Estados Unidos ou nos países da Europa, né? É muito diferente. Maconha, Guto, ela sofre preconceito no mundo todo, entendeu? Então, só pra você ter ideia, tá? O diálogo com a maconha aqui no Brasil está muito mais avançado do que Londres. Sério, cara? Muito. Eu tenho um amigo médico lá em Londres, né? E eu conversando sobre esse movimento que eu faço aqui, eu queria fazer um movimento lá. Ele falou, Alexandre, aqui a maioria dos médicos não prescreve canabidiol, cara. A gente tem um médico específico que até existe um preconceito em cima desse médico, né? Tá mudando as coisas aqui, mas assim, a Europa, ela é muito conservadora, entendeu? A medicina, né? A gente tem a ideia que a medicina surgiu de lá. Lembra dos feudos, né? Sim. Que a gente tinha ali, as pessoas que faziam sangrias, né? Tô querendo lembrar o nome não era médico, tinha um outro nome. Tinha um nome, sim, cara, com coisa de perfumaria, né? Isso, perfeito. Eu esqueci agora. Tem um nome. Tem. Boticário. Boticário, é isso aí. É isso, Boticário. Entendeu? Então, assim, época medieval. Antes dos médicos vieram os boticários. Exato, olha isso, hein? Os boticários. Época medieval, você tem ali os... Que mexiam com plantas, né, cara? Sacerdotes que trabalhavam com plantas, né? Isso tudo trazido do Antigo Egito. Os caras trabalhavam com plantas, era isso daí. Aí depois veio a sangria. Então tudo era sangria. Então você tinha de sanguessuga, depois você tinha corte para sangria. E se não me engano, a perfumaria também veio do Egito. Sim. Muita coisa veio do Egito. Toda a história da medicina veio do Egito. Sim. Tá? Então você vê aí esse longo caminhar, né? Então você vê ali a medicina caminhando assim, você tinha ali os boticários. Aí, de repente, você tem ali, começa a surgir a medicina, aí você tem ali o cara que faz a sangria, aí, de repente, você tem alguma coisa ali que, surge o médico, tá? Sim. Aí vem essa história da medicina se concretizando de uma forma científica. Então, mas a cannabis, o Guto, ela sofreu esse preconceito, ela era uma coisa proibida, não se fala, não se pesquisa. O Mechula, tá? Voltando lá no Uruguai, lá nas minhas origens, por que eu achei muito legal? Porque ele contou a história dele. Ele, para começar a pesquisar a cannabis, ele escondia, né, a maconha embaixo do braço e ia para o laboratório pesquisar. Era assim que funcionava. Ele teve uma apreensão de haxixe, né, e ele ficou sabendo, ele entrou em contato lá com o oficial, aí o oficial liberou para ele fazer pesquisa. Então, toda essa história promíscua, proibida da maconha, e até hoje. Se eu, por exemplo,
faço toda essa pesquisa, mas se eu estiver aqui na rua, saio daqui e sofro uma blitz, e o policial me aborda ali com menos 40 gramas de maconha, né? Eu vou pra delegacia. Eu tenho que ir pra delegacia. Então existe esse estigma ainda. Vou pra delegacia, informo que da onde veio, de onde que foi proveniente, aquilo ali, o que eu faço. Aí eu tenho que assinar um termo, tá? E em muitos casos eu sou indicado a fazer um curso de adicção pela prefeitura. Isso existe ainda. Mesmo que eu faça, mesmo que o sujeito seja médico, entendeu? Ele pode passar por isso. Então ainda existe isso. Existe esse Aos tabu, aos pouquinhos vai vai quebrando. caminhando. Programas igual o teu, que levam conhecimento, são muito importantes, entendeu? Levar sabedoria, levar o conhecimento, cara. Aonde a gente puder levar esse conhecimento, porque cura. Eu sou muito criterioso com os convidados que eu chamo aqui, né? Eu vi que seu assunto era primordial, a gente tinha que falar sobre isso, entendeu? E eu sou cristão. Aí você vê, pô, o cara é cristão. Uma coisa é ser cristão, outra coisa é ser preconceituoso. Eu não sou preconceituoso. Ninguém tá falando aqui que você vai se drogar, vai, sabe? Exatamente. Você tá falando de uso medicinal, cara. Indivíduos precisam da cannabis para poder Exatamente. E ter remissão até de doenças, né, cara? E não ter a cannabis somente na forma farmacêutica, né? Que um vidrinho custa 800, 900 reais. Ah, legal você ter falado Entendeu? isso. O cara pode plantar no quintal dele, que vai ter o efeito muito parecido ou completamente igual àquela substância, ou numa associação canábica. Que hoje nós temos centenas de associações canábicas que plantam, que produzem remédio, com preço muito... 150 reais, 100 reais hoje um remedinho. Que no início custava 1.500 reais, Guto. Taxa de importação, sim. né? Um monte de burocracia. Pagava médico, caríssimo para você ter acesso. Tá? Então, antigamente você pagava uma consulta de 800 reais pro médico, comprar um remédio de 1.500 reais, ainda pagava a importação, era uma coisa muito cara, que pouquíssimas pessoas tinham acesso. Se um remédio de 150 reais poucas pessoas têm acesso, imagina um de 1.500. Que um vidrinho dura uma semana, 2 semanas, às vezes, dependendo da criança com epilepsia, se ela tem epilepsia assim, constante. Não é para todo bolso, né? Não, infelizmente. Por isso que plantar é para todo mundo. Plantar é para todo mundo, né? Alexandre, a gente está chegando no momento do nosso quadro, que se chama Pong. É um quadro nerd que a gente criou aqui desde o primeiro episódio do Bradocast. O que é o Pong? Não é muito na nossa época, mas é o primeiro jogo da Atari, onde uma bola percorria de um lado ao outro, como fosse um jogo de tênis, né? Então eu vou te fazer uma pergunta e você secamente, aquela pergunta pra bola, e você vai me responder, tá bom? Vamos brincar? Vamos lá? Medicina fitoterápica ou medicina tradicional? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Cannabis ou Rivotril? Cannabis. Terror ou ficção científica? Filmes? Ficção. Isso aí, cara. Obrigado por participar do nosso jogo. Alexandre, deixa seu arroba pro pessoal que quiser te conhecer, quiser te perturbar, tirar dúvida, pode perturbar lá? Ah, perturbar nada, vai pegar a informação. Fisioverde. Eu vou deixar aqui na descrição do canal, tá? @gmail.com. Isso aí é o teu e-mail, beleza. O seu e-mail. Tá, o teu arroba do Insta. Instagram, @fisioverde com 2 Vs, verde com VV. VV, tá. Isso. E aí o pessoal te acha lá. Tira dúvida, lá tem eu deixei uma receita de como se fazer a pomada de raízes de cannabis. Ó, que legal, cara. Interessante. Toda planta, toda maconha, toda, ela é medicinal. Não só as flores, não, onde tem o CBD e THC, não. As folhas, a gente tira a tintura. Os caules. Você aproveita tudo da planta. A raiz, ela tem uma propriedade medicinal anti-inflamatória mais do que CBD e THC. Entendeu? Ela atinge uma gama assim, de receptores bem maior do que só o CBD e THC. E a pesquisa tem pouco tempo. Temos aí 6 anos de pesquisa científica, né? 6.000 anos já no nosso achado histórico. Mas toda planta é medicinal, não só essa parte da flor, né? Que a gente fuma, mas assim, a raiz também, entendeu? Ela é muito medicinal. Então tem várias informações sobre a cannabis. Eu faço um trabalho também de medicina natural. Então, alguns pacientes, né, que vêm até a mim com dores, eu levo para a floresta. Na floresta a gente toma banho de cachoeira. Então tem uma imersão ali, né?
Faço a imersão natural. Que legal. Toma um banho de argila, entendeu? E a argila é muito bom pra pele, né? A argila é boa pra tudo, pra pele, pra sistema reumatológico, pra imunidade, entendeu? Então eu levo a pessoa pro meio da floresta. Tigela tibetana, faço musicoterapia. Não sou musicoterapeuta, eu uso a música como recurso terapêutico. Então eu uso também a musicoterapia com os pacientes na floresta. Então, convido a ele, né, um natural. Não ao Rivotril. O Rivotril, quando tem que ser tomado pelo médico prescreve, ok, tá? Mas assim, existem outras opções, né? Então eu convido a pessoa a conhecer essas outras opções mais naturais. Que legal. Então, encontra tudo no seu canal. Físio Verde, vai lá e vê tudo. Bacana, cara. Cara, muito obrigado aí, tá? Valeu, Guto. Mais uma vez, já sei gratidão por ter aceitado Gratidão o meu convite. A diretora tava... Quer fazer uma pergunta, diretora? Não, hoje não. Hoje não? Não, Tá. não. O Alexandre esclareceu tudo, todas as dúvidas que eu Foi bem tinha. completo, né, diretora? Sim, com relação a essa questão, foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Nós que agradecemos, tá? E eu acho que o público também vai gostar muito, porque eles vão achar pelo nosso algoritmo aí, eles vão digitar canal e vai achar, se Deus quiser, esse episódio, né? E é isso aí, pessoal. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Se vocês gostaram, dá um peteleco no sininho, se inscreva no nosso canal, tá bom? Para eu saber que vocês chegaram até o final, digite aqui nos comentários uma palavra, vamos falar uma palavra aqui. Expo Cannabis. Expo Cannabis. Aí eu vou saber que vocês chegaram até o final. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Deus abençoe todos vocês. Se a resenha é boa, tá no PradoCast. Aí!